É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 27 de junho. O mês está indo embora, não é? E nós estamos aqui todas as manhãs, trazendo a palavra de Deus. E nesses dias nós estamos trazendo aqui imagens do que foi a nossa 10ª excursão à Terra Santa, realizada para líderes. Nós levamos 23 líderes, pastores, presbíteros, diáconos. E nesta excursão nós tivemos a oportunidade de visitar a Turquia, visitamos as 7 ruínas das igrejas apocalípticas e depois descemos até Israel. E vocês já estão vendo imagens do que foi a nossa visita à Terra Santa durante o período em que nós estivemos visitando nessa excursão só para líderes. Vale a pena, telespectador, você investir. Você vai fazer um investimento na sua vida, na sua vida cristã. Ir a Israel não quer dizer que você vai ficar mais santo, mais consagrado, você vai ficar mais fortalecido. Não se trata disso. Se trata de você ter um maior crescimento no sentido de ver lugares por onde Jesus passou, onde ele nasceu, Belém, Nazaré, Cafarnaum, Jericó, os milagres, a multiplicação dos pães lá no Mar da Galileia, a travessia no Mar da Galileia. Você vai ter a oportunidade, se não é batizado, de se batizar no Rio Jordão. Nós já realizamos vários batismos, irmãos que nos acompanharam foram batizados. Outra coisa também importante, muito importante, as nossas viagens, elas não têm apenas um aspecto turístico, nós temos também uma grande oportunidade, uma extraordinária oportunidade de evangelizarmos, guias turísticos que nos assistem, pessoas do hotel onde nós nos hospedamos. Nós falamos do amor de Cristo. Eu já tive a oportunidade de ver guias turísticos derramando lágrimas depois que nós falamos sobre o amor de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nossas viagens já houve até casamento. Interessante, não é? Nós já tivemos a oportunidade de ver casamento acontecerem através dos nossos irmãos que nos acompanharam. Milagres já aconteceram em nossas excursões. De sorte que você precisa de viajar conosco para você ver que não é uma viagem apenas de cunho turístico. Nós temos esse momento turístico, mas há muito mais um crescimento, uma edificação espiritual. Eu já vi milagres acontecerem, a exemplo do casal irmão Edson, que nos acompanhou. A esposa dele não podia gerar filhos, não podia mais ter filhos. E ele fez um voto lá no Muro das Lamentações. Ele colocou a mão, não é que aquilo seja sagrado, mas ele orou com fé. Senhor, se tu me deres a oportunidade de ser pai mais uma vez, a mulher dele não podia mais gerar filhos. Eu quero te dedicar este filho a ti, Senhor. E quando um dia esta criança nascer, eu vou voltar aqui a Israel para agradecer a Deus pela existência, pelo nascimento desse filho. Sabe o que aconteceu? No ano seguinte, a esposa dele engravidou. No outro ano, passado o período em que aquela criança cresceu, eles foram conosco e consagrou a criança. Eu consagrei aquela criança lá no Muro das Lamentações. Foi uma viagem fantástica. Esse casal está voltando conosco agora novamente, agora em janeiro de 2020. Gente, as nossas excursões, pelo menos na minha experiência, na pele eu sinto a mão de Deus, a bênção de Deus. Milagres têm acontecido, pessoas têm sido curadas. É um verdadeiro seminário, onde nós aprendemos muito com os nossos guias, mas também sentimos a presença e a bênção de Deus na nossa vida. Então, não perca esta oportunidade. Janeiro de 2020. Para maiores informações, após o programa, ligue para o fone 083 3063 3163. Horário comercial 083 3063 3163. Venha viajar conosco agora, através destas imagens. Somos gratos nesta manhã abençoada pelo privilégio de estarmos vivos, vivenciando este momento
Te agradecemos pela Tua palavra que foi lida, pela reflexão que nos foi ministrada, que possamos saber, estar cientes, cônscios de que mesmo em meio às tempestades da vida, Tu estás no barco, Tu estás nas nossas vidas, Tu não nos desamparas, Tu cuidas de nós, e que nós possamos aprender a depender de Ti, a confiar em Ti, que não façamos juízos de valor daquilo que nos acontece, mas apenas esperemos em Ti, sabendo que Tu tens o controle da situação, Tu és o autor da história das nossas vidas, Tu és aquele que nos conduz segundo a Tua boa vontade. Muito obrigado, Senhor, também pelo privilégio de podermos estar passando por onde Jesus passou, vivenciando este momento tão relevante para as nossas vidas, que os ensinamentos aqui aprendidos tanto através da Tua palavra quanto pelo que vemos sejam aplicados nas mesmas, de forma que nós possamos entender que na Tua dependência nós podemos ir muito mais além, Senhor. Abençoa a todos que aqui estão e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eita, coisa linda, né, rapaz? Cabeça, gente! Eita! Pegou no ar, viu? Eita! Meu Jesus! Pegou no ar, rapaz. Depois que ele dá foto. Bota aqui que eu sei. Eita! Como notaram lá fora, o nível do lago desce muito durante o verão, e se não temos suficiente chuva durante o inverno, ela não sube. 1986 foi um ano especialmente seco, o nível do lago estava muito baixo, e uns membros do kibbutz caminhando pela praia acharam um pedaço de madeira que saía da lama. Começaram a escavar e acharam que era madeira, só que quando eles deixavam a madeira exposta, a madeira ia se desarmando, tudo. Então chamaram arqueólogos e os arqueólogos entenderam que é um barco da época de Jesus.
certo? Com toda a forma, a madeira, tudo. Então, para tirar ele da água, para não se desarme, tiraram ele da água com poliuretano que secava rápido e solidificava. Ficou durante 2 anos dentro de um líquido especial para fortificar. Está lá dentro na exposição, é um museu extra que você tem que pagar extra, não vamos conseguir ver isso. Mas aqui podemos ver a maquete do barco. Então, como eram os barcos na época de Jesus. Barco de pescador, barco simples, vários tipos de madeiras. E um barco assim, com um pouco de tempestade, você pode imaginar. Aqui são pedaços de madeira original, depois do tratamento. Para quantas pessoas, aproximadamente? Você pode pensar, não sei. Senhores, todos sabem que no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes aparecem 5 pães e 2 peixes. Inclusive está escrito, eu lembro o nome deles, está escrito de que eram os pães. Era de farinha e de cevada, muito bom, é parecido a trigo, certo? Muito bom. Agora, o artista que fez lá o mosaico na segunda igreja da época bizantina, do ano 490 d.C., foi um mosaico espetacular que foi descoberto. A nova igreja foi construída em cima da antiga igreja, no mesmo modelo arquitetônico, utilizando e reincorporando os mosaicos originais. E na cesta que está à frente ao altar há 4 pães e não 5. Querem saber por quê? Muito bom. Vamos tentar descobrir. Alguém comeu. Vamos ler lá a multiplicação dos pães e dos peixes segundo São João. Segundo João. Bom, nos livros, nos filmes, nos livros de informação que eu di para vocês, aparece o nome do lugar com o nome de Tabga, ou Tabga, que a origem do nome do lugar é da palavra grega heptapegon, que significa 7 mananciais. Ok, o lugar de 7 mananciais, e como está escrito aqui, já dos primeiros anos, depois da época de Jesus, é que os cristãos lembram que aqui é o lugar da multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui temos muitos lugares onde a tradição foi passando de geração em geração. E nos anos 300, quando era permitido fazer igrejas, pelo governo romano de Oriente, que já era o Império Bizantino, se fizeram nas igrejas, nos lugares onde as tradições falavam. Então, a primeira igreja que foi construída aqui, certo? Era bem menor da igreja que temos aqui agora, mas também foi construída ao redor do altar e da pedra que vocês vão ver no altar da segunda igreja. A segunda igreja, já do ano 480, é o mesmo modelo da igreja que existe hoje. A igreja moderna que temos aqui é dos anos 80. É uma igreja muito moderna dos beneditinos, que guarda o estilo de construção chamado basílica, que era o estilo copiado pelos
judeus e pelos cristãos para fazer suas casas de oração. É um átrio, um lugar, numa praça, certo? Um lugar onde pessoas, um pátio para as pessoas falar, antes de entrar na igreja mesma, que tem 3 salas separadas por colunas, no lugar onde se sentava o rei, na época grega, o rei em grego se chama Basileu. Onde se senta o Basileu é a basílica, certo? Assim ficou a estrutura de construção da basílica. E aquela igreja de 1480 tem uns mosaicos espetaculares que foram preservados e integrados dentro dos mosaicos atuais. É muito fácil dentro da igreja diferenciar os antigos dos modernos. Os antigos são todos os que têm cor, os que têm desenhos. E os novos são só cinzas ou pretos, e completam um pouco o estilo da construção, certo? Frente ao altar mesmo, e lá nós vamos ir, está o famoso mosaico de Tabcha, que é o cesto com 4 pães e os 2 peixes, frente ao altar. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Só até aqui o texto. Nós vemos então um dos grandes milagres de Jesus. Ele faz esse tipo de milagre 2 vezes, e nessa situação ele multiplica pães e peixes para alimentar o povo, para saciar a fome do povo. E o curioso é que sobram apenas desses poucos pães o suficiente para encher 12 cestos. Curioso é que Jesus tinha quantos apóstolos? Apóstolos, 12. Jesus faz então esse milagre não só para suprir a necessidade do povo, mas para servir de testemunho para os seus apóstolos que estavam ali, para que eles pudessem testificar do poder de Cristo, para que eles fossem testemunha a todas as nações de quem é Jesus. Jesus não é apenas o enviado. Ele é o próprio Deus que se fez carne, é o pão vivo que desceu do céu, que habitou entre nós e que sacia a maior sede que o ser humano tem e que mata a maior fome que o ser humano tem, que é a fome espiritual, que é o vazio espiritual, que é a sede de Deus. Então ele faz esse milagre para alimentar o povo e para testemunhar Deus aos seus discípulos. Meu Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer por mais um dia de vida que tem nos concedido, ó Deus, por estar com esse privilégio aqui de poder pisar nessa terra que um dia o Senhor Jesus pisou também. E cremos, ó Pai, que Tu és o Deus da alegria, o Deus da satisfação, o Deus que multiplica o pão, o Deus que nos sustenta com toda sorte de bênçãos. Queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, porque não merecemos, mas o Senhor se agradou de nós. Pessoas falhas, cheias de limitações, mas Tu és o Deus que continua multiplicando o pão, fartando-nos com a Tua paz, com a Tua alegria, que excede todo e qualquer entendimento. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o Teu nome.
que o Senhor continue nos abençoando nessa estada aqui em Israel. Que essa nação seja ricamente abençoada, que venha reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Vendo Jesus que ia a proclamar ele rei, ele se afastou. Nós vemos um evento muito importante do qual eu já falei. A população que está lá está feliz da vida, tem a barriga cheia e ele nos traz pão. Vamos fazer ele rei. Jesus entende, eles querem proclamar ele rei da forma terrenal, uma forma que ele não é o rei terrenal, é o rei que eles estão esperando, que eles estão procurando. Ele vai embora, certo? Porque não é o momento, nem o lugar, nem o que as pessoas estão esperando. E a resposta, porque no sexto lá naquele mosaico só há 4 pães, está a continuação do mesmo livro de João. É que onde Jesus vai, a população começa a seguir ele, até que encontra ele em Cafarnaum. E lá na sinagoga de Cafarnaum ele pergunta, certo? Por que vocês estão seguindo? Porque nós queremos comer pão. E ele faz a explicação do pão que recebeu o povo quando estava saindo do Egito, no Sinai. Recebeu o maná. Então quem mandou esse pão? Falou, Deus mandou o pão, porque saciou fome. Então ele diz, Jesus fala para eles, vocês têm que trabalhar para aquele pão, que saciou fome. E esse pão, onde chega? Do céu. Então onde está o 5º pão? Exatamente, ele falou, eu sou o pão da vida, quem come de mim, certo? Quem come, ele não vai ter fome mais jamais. Então o artista fez 4 pães, frente ao altar, que é o lugar onde se faz a missa, que é a ceia do Senhor, certo? Receber na mesa, né? O 5º pão está lá, o 5º pão é Jesus. E a ideia é um conceito que por mais que você explique, por mais que você repita, as pessoas acham muito difícil de entender. Porque todos queremos de alguma forma ter a barriga cheia, estar saciados, ter coisas, ter comida, ter... E eu estou seguro que vocês conhecem as pessoas que têm dinheiro, fama, luxo, poder e ainda estão com fome. E ainda estão com fome. Por quê? Porque procuram saciar sua fome só no material, certo? E não no espiritual. Quem tem o pão de Deus, esse está com a barriga cheia de verdade, certo? Exatamente. Então essa motivação que o artista fez dos 4 pães, certo? E isso que está lá é uma lembrança eterna e permanente para o ser humano, certo? Quem procura saciar sua fome só no material não vai estar satisfeito jamais. Aqui é o lugar onde nós estamos, um dos meus lugares favoritos para fazer umas explicações no verão. Calor terrível aqui de 40, 45, 100% de umidade, aqui temos um pouco de sombra. E a verdade é que a sombra dessa árvore reproduz um pouco o que acontecia aqui 2000 anos atrás, porque aqui é um lugar de mananciais, como o nome do outro lugar indica, Heptapegon, um lugar dos 7 mananciais. E a Bíblia fala, quando faz Jesus sentar ao povo, é um lugar onde havia muita relva, ok? Que é uma palavra que não sabia, mas significa grama. Por que havia relva? Porque era bom para sentar.
Porque havia água, havia vegetação, havia talvez árvores para dar sombra. E aqui vocês podem ver como 2000 anos depois ainda temos mananciais no lugar. A água que vai correndo por aqui atrás. Lá e aqui é a água dos mananciais. Que até o dia de hoje temos um lugar. Agora chegou até aqui um português que ele sabe muito de como se chama, de agricultura, essas coisas. Falou, mas por que a água está correndo para lá e não para lá? Falou, não, aí notou uma coisa importante. Eu contei que a água do Mar da Galileia nós bebemos. 25% aproximadamente da água do país chega do lago. Então nós temos que cuidar muito a qualidade da água. Poluição, que não esteja poluída. E também salinidade, certo? Que seja doce. E esses mananciais, a água deles é um pouco salgada. Então se essa água entraria dentro do lago, estragaria a qualidade da água. Então a Autoridade Nacional de Águas, que temos uma empresa nacional do estado que é propriedade de toda a água do país, chuva, terra, debaixo do solo, toda a propriedade da empresa. Ninguém pode ter água sozinho na sua casa. É estatal ou é privada? É estatal. O governo nacional controla o recurso hídrico. E então, e assim todo o país tem água. O Sistema Nacional de Água de Israel com os aquedutos é como um sistema elétrico. Falta água aqui, pode trazer água do Negev, que temos perforações. Falta água no norte, falta água no Negev, pode ter água do lago. E assim, todo o país está conectado com um tubo. Todo o país. Um sistema só. Sim, vai solucionar todos os problemas. Então a água é levada ao redor do lago até o Rio Jordão na parte sul. E assim mantemos a qualidade da água. O lugar onde nós estamos agora visitando está, vocês notaram, 50 metros do lugar da multiplicação dos pães e dos peixes, ainda na área de Tapja, lugar dos 7 mananciais. É chamado Primazia de Pedro ou Primado de Pedro. Nada a ver com os primos ou as primas de Pedro, que algumas pessoas perguntam que tem que ver com a prima que é disso, certo? E tem que ver com o texto que nós limos hoje na manhã, que estão de volta ao Mar da Galileia os discípulos, e João 21, acho, certo? Isso. Voltaram aqui, estão pescando, sem pescar de noite, pescavam de noite com a luz para certo? Chegam até a praia, desce o Pedro nudo, se acerca à praia e há uma pessoa que está lá. É uma pessoa que está lá, certo? E eles não sabem, identificam, certo? A brasa está acesa, se diz, já está, certo? E eu acho que havia um peixinho já pronto. E essa imagem, esse personagem pergunta para ele: o que vocês pescaram? E aí Pedro começa a entender, se viste rapidinho, os discípulos começam a entender também que é ele. É o Senhor mesmo, mas eles estiveram lá no momento da crucificação, ok? Mas ouviram falar que viram ele em Emaús, ok? E agora aqui também aparece, já depois da ressurreição. Terceira vez. Exatamente, terceira vez. A quarta será no Monte das Oliveiras, nós vamos visitar. Então ele fala, jogaram a rede, que não pescaram nada, 153 peixes, grandes, certos os tipos. Maior do que a tilápia de hoje, né? Era maior, exatamente, com certeza. E Jesus prepara para eles o café da manhã, que é peixe assado. É por isso que a capela que está lá construída em cima de uma rocha é chamada Capela da Mensa Christi, em latim, a mesa do Cristo, onde Jesus serviu para eles o peixe assado de café da manhã. E imediatamente depois deles ter comido, a outra cena que está, está representado numa pequena estátua que está do lado direito, que é Jesus com Pedro de joelhos. Agradeço a todos que estiveram conosco e comece a orar e comece também a pensar e a sonhar com esta viagem em 2020. Até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por